Bom dia, alunos. Nossa aula hoje é sobre membrana celular. Então, a membrana celular, como o próprio nome diz, é a membrana da célula. Toda célula vai possuir essa estrutura, tá? E essa estrutura ela vai ter diversos papéis para o bom funcionamento dessas células. Então, estrutura e composição desse modelo celular. Então, o modelo mais estudado é o modelo do mosaico fluido, tá? Esse modelo, ele foi proposto pelos cientistas Jonathan Singer e Gert Nicholson, os dois dos Estados Unidos, e ele foi proposto ali no início da década de 70. Então, o que é esse modelo? O modelo de mosaico fluido. Fluido significa que se movimenta. E mosaico é que tem estruturas diferentes, né? Que estruturas diferentes? Ele não é formado por uma só molécula. Ele é formado por estruturas de proteína, de lipídios, de carboidratos. Então, todos esses compostos, eles formam esse mosaico aí. E são estruturas móveis que vão se movimentar, tá? Esse modelo, ele ainda apresenta uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada, duas, né? Duas camadas fosfolipídicas, então formadas por fósforo e lipídios. Então, além desses fosfolipídios, essa bicamada vai apresentar também carboidratos, né? Alguns glicídios. Então, na imagem da página 51, você vê essa imagem aí dessa bicamada fosfolipídica. Na ponta aí mais externa, né? A ponta mais perto aí da sua mão esquerda, a gente vê essa camada aberta. E o finalzinho aí dessa membrana, perto da sua mão direita, a gente vê essa camada fechada. Na verdade, ela fica sempre fechada. A imagem está mostrando aberta para a gente conseguir ver que ela é uma bicamada, né? Nessa bicamada formada de fosfolipídios, esses fosfolipídios, eles vão ter a parte hidrofílica e hidrofóbica. Hidrofílica significa que tem afinidade com a água. Hidro é sempre relativo à água, tá? E fílica aí que tem afinidade. E uma outra parte, ela é hidrofóbica. Hidro de água, fóbica de fobia, de medo, que não tem afinidade com a água. Então, as partes hidrofóbicas, elas estão sempre voltadas para dentro. Na imagem aí da página 51 do seu livro, ela está representada em amarelo, essas perninhas amarelas, né? E a parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, ela está representada nas bolinhas pequenas roxas. E ela fica sempre em contato, tanto com o meio extracelular, ou seja, fora da célula, e o meio intracelular dentro da célula, tá? Essa camada, essa membrana celular, ela é extremamente fina, tá? E ela só pode ser vista através do microscópio eletrônico, tá? O seu livro aí faz uma comparação que ela é tão fina, que se uma célula fosse aumentada do tamanho de uma laranja, a casca dela, né, a membrana dela, aquela parte mais externa dela, seria mais fina do que uma folha de papel de seda. Papel de seda é aquele papel que faz pipa, papagaio, né? Então, é sobre essa bicamada que nós vamos estudar, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que por enquanto é só. Então, aqui na imagem a gente tem essa membrana. Então, vamos ver quais as partes dessa membrana? Então, ela é uma bicamada, né? Aqui ela tá toda fechada, mas você percebe
que ela é feita por essas cabecinhas aqui com duas perninhas, ó. Todas têm uma cabecinha e duas perninhas. Então, em laranja aqui, nós temos a parte do fosfolipídio que é hidrofílica, que tem afinidade com a água. Então, aqui para fora, meio extracelular. Dessa membrana para dentro, meio intracelular, tá? Essa membrana, ela é mosaico, por quê? Além dos fosfolipídios, ela vai ter proteínas diferentes, ó. Algumas proteínas são só superficiais, estão só na superfície da membrana. Outras proteínas são integrais, elas se ligam ao meio extracelular e ao meio intracelular, tá? E tem esses glicídios aqui, ó, essas correntinhas aqui, colares de pérola, que são carboidratos. Mas lá na frente nós vamos falar dele, tá? Ele é conhecido como glicocálice. Então, mosaico, porque tem partes diferentes. Fluidos, porque isso aqui se movimenta, essas proteínas podem mudar de posição. Tudo bem? Então, vamos para as propriedades da membrana plasmática, né? Possui a propriedade de permeabilidade seletiva ou função de permeabilidade seletiva. O que isso significa? Significa que ela seleciona o que passa por ela, tá? Então, nem todas as substâncias vão entrar passar do meio extracelular daquela célula para o meio intracelular. A água é uma substância que tem entrada e saída livre, então ela vai ser permeável à célula, a célula vai ser permeável à água, ela vai permitir entrada e saída da água sem nenhum tipo de dano, tá? Como ela é semi-permeável, ela tem uma permeabilidade seletiva, ela vai ser delimitador de conteúdos, tanto intra quanto extracelulares. Quer dizer, tem substâncias que estão dentro da célula que não vão poder sair porque a membrana não permite. Tem substâncias fora da célula que não vão entrar porque essa membrana não permite, tá certo? Então, permeabilidade seletiva e delimitador de conteúdos. A membrana também faz o reconhecimento celular. Lembra que eu falei no outro slide sobre o glicocálice? Ele é o maior responsável pelo reconhecimento celular. Então, se você cai e rala o joelho e arranca aquela pele do joelho, seu organismo começa a induzir a sua pele a produzir novas células, até aquela parte que foi retirada na queda ser recomposta. E aí, quando uma célula ela se junta à outra, quando todo aquele ferimento se fecha, aquele reconhecimento celular, que as células já estão todas juntas, induz a diminuir, né, ou a cessar o processo de mitose para parar de produzir células naquele local, tá certo? Então, isso é o reconhecimento celular. O glicocálice, ele é bem responsável por isso, tá? Repetindo aí, ó, organização dos lipídios. Tá faltando um acento em organização e tá faltando aí em lipídios, tá? E em fosfolipídios também. Vocês me desculpem aí esse erro. Mas foi erro de digitação e passou despercebido. Então, só para repetir o que nós já falamos. Dupla camada fosfolipídica. A parte representada aqui em círculos laranjas, a parte hidrofílica, que vai ficar em contato com o meio extracelular e contato com o meio intracelular. Em verde, a parte fosfolipídica, que é hidrofóbica, que não gosta de água, então ela não tem esse contato com a água que está no meio externo e nem no interno. As proteínas que podem ser integrais, né? Que ligam o meio extracelular com o intracelular. E as proteínas periféricas que ficam aqui por cima, tá? E os carboidratos na forma de
glicocálice que estão aqui na superfície, que fazem o reconhecimento celular. A maioria das proteínas estão mergulhadas nos fosfolipídios para permitir a passagem de substâncias. Essas proteínas, elas podem receber o nome de carregadoras, receptoras e de reconhecimento, tá certo? As carregadoras ou carreadoras, como está no livro de vocês, elas vão atuar fazendo exatamente isso, carregando substâncias do meio extracelular para o meio intracelular ou do meio intracelular para o meio extracelular, de acordo com a necessidade da célula ou de acordo com o meio de concentração intra ou extracelular, tá certo? Então vamos ver o que é isso. Então aqui eu tenho um exemplo de proteína integral, a bicamada fosfolipídica, o meio extracelular e o meio intracelular. Então, muitas vezes essa proteína vai funcionar como uma porta de entrada para as substâncias entrarem na célula, tá? Algumas delas vão ter essa entrada de forma natural, porque a tendência dessa substância é ficar dentro da célula, tá? Outras substâncias vão ser grandes demais para entrar pela bicamada fosfolipídica, também vai utilizar essas proteínas, tá? Para entrar na célula. Quando quando essas substâncias que estão no meio intracelular, ela de forma natural entra para a célula, nós falamos que está acontecendo transportes de substância. O transporte passivo e a difusão facilitada são formas de entrada de substâncias na célula que não tem gasto de energia, mas nós vamos ver elas mais para frente um pouquinho. Antes de falar sobre isso, eu estou querendo falar com você sobre a diferença entre o meio intra e extracelular. Então aqui eu tenho uma célula, tá? Aqui eu tenho a substância sódio, representado pelo Na+, e aqui eu tenho a substância potássio, representado pelo K+. Então, aqui na minha célula, ó, a minha membrana aqui, ó, que delimita a minha célula, eu percebo que eu vou ter mais potássio do que sódio. E aqui é o meio extracelular, fora da célula. E no meio extracelular, eu tenho mais sódio do que potássio, tá certo? Então, essa quantidade de sais no meio intracelular ou no meio extracelular, eu vou chamar de gradiente de concentração, tá? Sódio e potássio são soluto, tá? O que é um soluto? É uma substância que pode ser dissolvida, tá? Que vai se distribuir no interior de outra substância na forma de pequenas partículas. Água. Água vai ter a propriedade dissolvente. É a substância dispersante, ou seja, é a que permite que o soluto distribua-se no seu interior. Então, a concentração do meio vai estar em relação à quantidade de soluto e à dissolvente, tá certo? Então, o solvente é o que vai dissolver, é o dispersante. E soluto é aquilo que vai ser dissolvido, tá? Muitas vezes partículas sólidas que ao entrar em contato com a água vai se dissolver. Vamos pensar aí, água e açúcar. Pega aí na sua casa um copo de água, coloca uma colher de açúcar dentro desse copo e começa a mexer. Dali a pouco você olha para aquela água, você só vê água, não vê açúcar. Porque a água é um solvente quase que universal, quase que dissolve todas as substâncias, tá? E o açúcar seria o soluto. Então, nessa imagem aqui, eu tenho o citosol, que é formado em 70% de água como solvente,
e o sódio e o potássio como soluto que está dissolvido, tá? E quanto mais soluto eu tenho em um solvente, maior o gradiente de concentração daquele soluto. Quanto menor a quantidade de soluto dentro de um solvente, menor vai ser o grau de concentração daquele soluto. Tudo bem? Então, concentração do meio, ó, concentração faltando tio. Se caracteriza pela quantidade de soluto presente no solvente, formando uma solução. Então, a partir do momento que eu peguei aquela colher de açúcar, dissolvi na água, eu produzi uma solução de água mais açúcar, tá? Açúcar enquanto soluto, água enquanto solvente. Misturei os dois, tem uma solução de açúcar mais água. Entendido, pessoal? As soluções, que também tá sem acento, podem ser hipertônica, isotônica ou hipotônica, todos sem acento. Hipertônica, hiper, significa muito. Muito que? Soluto. Quer dizer, mais açúcar do que água. Naquele mesmo copo de água, se ao invés de colocar uma colher de açúcar, eu colocar 4, aquela água não vai ser suficiente para dissolver todo aquele açúcar. E aí eu falo que aquela solução, ela ficou hipertônica, com muito mais soluto do que o solvente é capaz de dissolver, tá? Uma solução isotônica é aquela que tem proporção igual, né? Que tá com o soluto na quantidade correta para com um soluto na quantidade correta para o solvente dissolver, tá? E a hipotônica é quando eu tenho muito menos soluto do que solvente. Eu poderia colocar mais açúcar ali que iria conseguir dissolver, tá? Então, hipertônica é uma quantidade muito grande de soluto, isotônica uma quantidade equilibrada de soluto e hipotônica uma quantidade bem pequena de soluto. Então, aqui eu tenho uma imagem de hemácias. Hemácias são as células vermelhas do sangue, tá certo? Se eu colocar a hemácia numa solução hipertônica, ela começa a perder água para poder igualar o ambiente e ela murcha. Se eu coloco as hemácias numa solução isotônica, ela se mantém íntegra. A mesma quantidade de água que vai entrar, vai sair. Ela vai se manter funcional. E na solução hipotônica, ela vai absorver muita água para poder igualar os meios de concentração interno e externo. E aí ela acaba ocorrendo a lise dela, a quebra dela, tá? A hidrólise, hidro de água, né? Lise de quebra. Então, é importante que o meio onde as células estejam em isotonicidade. Para quê? Para que nem ela perca a água, murche e perca sua função, ou para que ela absorva água demais e estoure, também perdendo a sua função. Tá certo? Aí no livro de vocês, na página 52, eu tenho aí uma imagem diferente. Eu tenho a imagem de dois beckers, dois copos de vidro, tá? O copo A e o copo B. Dá uma olhadinha aí. No copo A tem a água e tem um soluto. O soluto está sendo representado por bolinhas, partículas vermelhas. Então, eu tenho uma grande quantidade de soluto. Se eu tenho uma grande quantidade de soluto, a minha solução ela vai ser chamada de hipertônica. E eu tenho também um copo com a letra B. Nesse copo também tem água com algumas substâncias aí representadas por bolinhas vermelhas. Só que a minha quantidade de bolinhas é muito menor no copo B do que A.
Então, eu falo que essa minha solução aí, ela é hipotônica, tá certo? Quando as duas soluções apresentam a mesma concentração, são chamadas isotônica. Então, quando o meio interno da célula apresenta a mesma concentração de soluto do que o meio externo, eu tenho isotonicidade. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos falar agora transporte passivo. Lembrando que a concentração, o gradiente de concentração vai ser muito importante para esses transportes que nós vamos falar aí, ó. Nós vamos falar agora do transporte passivo e do transporte ativo, tá? São três, na verdade, os tipos de transporte: o passivo, o ativo e o em massa. Mas nós vamos falar agora do passivo. Então, o transporte passivo se caracteriza pela passagem de substâncias pela membrana celular sem gasto de energia. Então, a energia que é utilizada pela célula é o ATP, a adenosina trifosfato. E ela é formada quando o nosso organismo quebra os carboidratos, formando esse ATP. Vai ser na respiração celular. Próxima matéria que a gente vai ver depois dessa aqui, tá? Então, nosso organismo produz energia, mas quando ele faz transporte passivo, ele não gasta essa energia, tá? Esse transporte passivo, ele vai ser dividido em dois: difusão simples, aliás, em três: difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples, o que é a difusão simples? Ela é simples mesmo. É quando um soluto chega na célula e consegue atravessar a membrana plasmática, quando o meio externo tem uma concentração maior dele do que o meio interno, né? Então, todas as vezes que o meio externo ele é mais concentrado do que o meio interno, essa substância tende a entrar de forma simples, buscando essa isotonicidade, buscando o equilíbrio, tá? Se o meio interno tiver mais concentrado, ele tem uma tendência simples de sair de forma espontânea, sem gastar energia, de acordo com o gradiente de concentração, tá certo? Então, repetindo, a difusão simples é quando uma substância consegue atravessar facilmente, né, a membrana plasmática, a camada fosfolipídica, a favor daquele gradiente de concentração. Ou seja, saindo de um meio hipertônico, onde ela está em excesso, e indo para o meio hipotônico, onde ela está em falta, tá certo? Então, isso acontece muito dentro da célula, com o oxigênio e com o dióxido de carbono. Então, o oxigênio, ele é utilizado para produzir energia. Então, rapidamente ele acaba dentro da célula. Então, facilmente ele entra nessa célula, o oxigênio passa pela membrana plasmática. Por quê? Sempre ali no meio externo vai ter mais oxigênio do que no meio interno. Toda vez que tem produção de energia dentro da célula, vai ter também produção de gás carbônico, ficando com a concentração maior de gás carbônico dentro da célula. Então, esse gás carbônico vai sair da célula de forma espontânea para igualar a concentração, tá? Ou o gradiente de concentração. Tudo bem? Então, vamos para a difusão facilitada. A difusão facilitada vai ser bem parecida com a difusão simples, tá? Só que na difusão facilitada, nós vamos utilizar proteínas carregadoras ou carreadoras, tá? Essas proteínas são chamadas de permeases, tudo bem? Geralmente são proteínas integrais, ou seja, que atravessa toda a membrana, né? E a substância que elas vão fazer o transporte, geralmente são grandes demais para passar por difusão simples, tá certo? Elas vão precisar de ter uma porta para poder atravessar a membrana.
Mas da mesma forma, de um gradiente de concentração maior para um gradiente de concentração menor. Então, essas proteínas, chamadas de carreadoras ou permeases, vão facilitar a passagem de moléculas que são grandes demais para atravessar a bicamada de lipídio. Exemplo dessas moléculas, glicose. A glicose tem que entrar na célula para a célula produzir energia, só que ela é muito grande. Então, ela se conecta com essas proteínas e essas proteínas permitem a entrada dela, tá? Além da glicose, os aminoácidos também precisam entrar na célula, ele é grande demais, não consegue passar pela bicamada fosfolipídica e aí ele se une a essas moléculas, a essas proteínas carreadoras que vão fazer esses aminoácidos entrarem dentro da célula, tudo bem? Além das permeases, que são essas proteínas carregadoras, existem os chamados canais proteicos, tá? Como os canais iônicos, que vão possibilitar a formação de poros para a passagem mais rápida ainda de alguns íons através da membrana celular. Todos esses íons geralmente são específicos, tudo bem? Então, aqui eu tenho a imagem. A difusão simples, a substância como o oxigênio atravessa a membrana sem gastar energia do meio mais concentrado. Olha como tem muita molécula aqui. Para o meio menos concentrado, tá? Na difusão facilitada, a mesma coisa. Essa substância aqui, que pode ser a glicose, ela não consegue passar pela membrana porque ela é muito grande. Aí ela utiliza a proteína carreadora para passar também do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tudo bem? Vamos falar então agora da osmose. A osmose é a passagem de solvente. Então, solvente vai ser água. Então, todas as vezes que a água passa através de uma membrana semipermeável, nós falamos que ela fez osmose, tá? Então, a passagem de água também vai ser sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com o objetivo sempre de equilíbrio, tá? Ou isotonicidade. Tudo bem? Então, eu tenho uma célula. Se ela tem a quantidade X de água dela. Se eu coloco ela num local que tem muito mais água do que ela tende a absorver para poder buscar esse equilíbrio, tá? Então, o exemplo aí no livro de vocês, na página 53, é da hemácia e de uma célula vegetal, tá? No caso da hemácia, é uma célula animal, tudo bem? Então, retirou-se essas células em laboratório e colocou essas células, tá? Numa solução com concentração de sódio, NaCl. O nosso plasma contém sódio. O nosso plasma, na verdade, onde eu tenho as hemácias, ele é uma solução de água e sais dissolvidos naquele plasma. E ele transporta as células do sangue, leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? Então, se eu coloco essa célula do sangue numa concentração de cloreto de sódio igual a do meu plasma, que é de 0,9%, essa hemácia ela vai se comportar de forma normal. A água vai entrar e vai sair de forma equilibrada. Então, eu tenho uma isotonicidade. Mas se eu diminuo essa concentração de sal, ao invés de colocar esse cloreto de sódio a 0,9%, eu coloco ele a 0,6%, o que vai acontecer? Essas hemácias, elas começam a querer equilibrar a quantidade de soluto dentro dela e fora dela. Para isso, ela começa a absorver água para dissolver o soluto que ela tem em excesso. E aí, o que acontece? Ocorre a lise celular,
a hidrólise celular, né? A lise significa quebra. Hidrólise pela água. Ela absorve água demais e ela estoura, tá? E o que é que vai acontecer com essa hemácia? Se eu colocar ela numa solução, ao invés de 0,9%, se eu colocar ela numa substância com uma tonicidade maior, de 1,5, por exemplo, de cloreto de sódio, eu vou ter uma solução hipertônica. O que é que a hemácia vai fazer? Ela vai querer perder água para poder igualar o meio de concentração dela, tá? Então, a osmose é a difusão de moléculas de um local com maior concentração para um local com menor concentração, até que ambos os locais sejam equivalentes. Na célula animal vai acontecer a mesma coisa, né? Só que quando ela está no meio hipotônico, a célula vegetal, ela tem a parede celular que não permite a lise dela, tá? E no meio hipertônico ela também vai perder água, mas a parede celular não vai ter diferença não. Tudo bem? Então vamos para o transporte ativo. O transporte ativo possibilita a passagem do soluto do meio menos concentrado para outro de maior concentração. Então, ele é o contrário do transporte passivo. O transporte passivo é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o de menor concentração. O ativo é o contrário. Então, eu tenho um rio que está descendo numa cachoeira. A água tende a cair, é natural, né? Mas, se eu preciso fazer aquela água que está lá embaixo da montanha vir para cima da montanha, eu tenho que ter uma bomba para fazer isso, não tem? Eu tenho que usar uma bomba que vai gastar energia. Então, o transporte ativo é isso, é fazer, ao invés do rio descer uma cachoeira, o rio subir essa cachoeira. Então, para isso acontecer, vai ter consumo de energia. No transporte ativo dentro do organismo, esse consumo é de ATP, que é a energia do corpo, né? E em alguns casos, ou na maioria dos casos, vai ter a participação de proteínas transportadoras. O exemplo aí do livro de vocês, e o mais utilizado, é a bomba de sódio e potássio. Então, o que que acontece? O sódio, ele tem uma tendência a ser mais concentrado no meio extracelular. E o sódio tem uma tendência a ser mais concentrado no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Só que o sódio dentro da célula, ele faz com que a célula perca água e murche, perdendo sua capacidade de trabalho. E o potássio, a célula precisa muito do potássio dentro dele, só que o potássio tende a sair. Então, gastando energia e utilizando uma proteína, o que que acontece? O sódio, essa proteína, o sódio, ele é capturado por essa proteína, que se liga a uma molécula de ATP, né, adenosina trifosfato, gasta essa energia para colocar o sódio para fora, tá? E aí, quando o sódio é colocado para fora, essa bomba captura potássio e coloca o potássio para dentro, tá? Por isso que a gente fala que é um transporte ativo, porque gasta energia. Gasta energia para a bomba funcionar, gasta energia para a proteína funcionar. Para a proteína conseguir capturar o sódio, colocar ele para fora, depois capturar o potássio, colocar ele para dentro. Tudo bem? Então, aqui é o exemplo dessa bomba de sódio e potássio. Então, o que que acontece? Sódio tem uma maior concentração dentro da célula, aqui ó, no citoplasma, tá? E o potássio, uma maior concentração aqui fora. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela se liga ao ATP, adenosina trifosfato, que é a energia produzida na célula,
captura o sódio, o potássio, colocando o sódio para fora e o potássio para dentro. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Para casa, eu quero que vocês montem para mim um mapa mental sobre transporte passivo e transporte ativo, tá certo? E tem resumo para fazer. O resumo eu vou colocar lá junto com a tarefa.